Louvado seja Deus. Agora diga ao irmão assim: meu irmão, Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Nós já estamos com nosso convidado, pastor Gleison, aqui. Amém? Vamos recebê-lo? Como nós vamos falar para ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Está em casa aqui, então. Glória a Deus. A paz, querido. Amém. Gratidão ao que arde no meu coração estar com vocês aqui hoje. Amém. Quero agradecer ao pastor. Muito obrigado, tá, pastor? Obrigado mesmo. Eu estou vindo de uma recuperação de saúde desde sexta-feira. Tem sido UPA, casa, muita febre, muita dor no corpo. A voz já está um pouquinho fanha assim, mas se eu parar para beber uma aguinha, você me perdoa, mas eu tenho a convicção que Deus vai falar ao nosso coração. Amém. Eu tenho algo no meu coração, que se eu marcar algo, só não vou ouvir mesmo se eu morrer, mas se eu estiver arrastando, eu venho. E eu não poderia estar aqui hoje com vocês, compartilhar esse momento tão especial. Amém? Pega a sua Bíblia comigo, por gratidão. Abre sua Bíblia comigo em 1 de Samuel. Capítulo 30, versículo 1. Sou o pastor Gleison, moro lá em Lagoa Santa. A minha esposa não pôde vir, que ela está na Bahia. Ela me está cumprindo os compromissos na Bahia. E a mãe dela está muito doente. Ela aproveitou, foi lá fazer as ministrações que eu preciso e foi visitar a mãe dela. Por isso que ela não pôde estar comigo aqui hoje, mas eu deixo um abraço dela para vocês, amém? Em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, diz assim a palavra: chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia em Siclag, já os amalequitas com grande maldade tiveram sobre o sul de Siclag, e tinha ferido Siclag, e tinha queimado a fogo, tinha levado a cativo as mulheres e todos que estavam ali, todo grande como ele e o pequeno, mas ninguém veio sobre ele a morte. Então somente foram levados consigo e foram para com eles seres escravos. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram a cidade queimada e as suas mulheres e seus filhos levados como cativo. Então Davi e o povo começaram a clamar, alvoroçado com a voz de choro, até que não houve neles mais forças para chorar. E também as duas mulheres de Davi também foram levadas a cativa. A história cativa. Davi muito angustiado porque falavam em apedrejar ele. A alma dele e de todo aquele povo estava cheia de amargura por causa dos filhos e das filhas. Mas Davi ainda foi fortalecido pelo poder do nosso Deus. Senhor Deus, fale conosco. Amém. Me empresta sua mente, abra o teu coração. Como eu fui impactado pelos louvores dessa noite, Deus também vai impactar a tua vida mediante a palavra dele. Amém? Queridos, eu estava em casa agora à tarde e pedindo a Deus que viesse incendiar o meu coração com uma palavra, rema ao nosso coração. E eu lembrei de algo que aconteceu comigo essa semana que se passou, quinta-feira passada. Eu tenho um costume meu, algo meu particular do Gleison, que eu entendo que nós temos que ser grato a Deus em tudo que Deus dá para nós. Eu entendo que eu tenho que ser ofertante, dizimista, pela força que Deus me dá para estar trabalhando, conquistando algo. Eu entendo que também eu tenho que ofertar a Deus pelo talento, pastor, e pelo dom que Deus confiou na minha vida.
porque tudo que está sobre a minha vida, tudo que eu faço, é porque Deus me deu uma oportunidade. E eu tenho um costume em 15 dias, acordar bem cedinho, aí eu faço a minha caminhada, todo dia eu acordo 5 horas da manhã, faço minha caminhada, e eu paro e vou falar com Deus. Eu tenho um espaço lá em casa, um quarto, que eu só fiz como um quarto de oração, e eu vou falar com Deus. E quinta-feira passada, eu perguntei: Deus, onde o Senhor quer que eu vou? Deus falou assim: pega o seu violão, pega a sua caixinha de som e vai para São Joaquim de Bicas. Saí de Lagoa Santa, fui para São Joaquim de Bicas, peguei minha extensão, liguei, arrumei uma energia num trailer que tinha lá numa praça. Resumindo, comecei a louvar ao Senhor. Cantei 2 louvores, ministrei a palavra. Quando eu encerrei de pregar, eu estou guardando meu violão num case. Um rapaz pegou o violão e falou assim: pastor, eu posso pegar o seu violão? Eu falei: pode. E ele olhou para mim e falou assim: eu posso cantar um louvor? Eu falei: pode. E ele cantou um louvor bastante antigo: se isso não for amor. E quando ele cantava esse louvor, pastor, aquilo me incomodou. Eu olhei para ele e disse: você já foi cristão? Ele disse: já. Mas Jesus não me ama mais. Jesus não gosta de mim. Jesus me abandonou. Será que Jesus tem alguma coisa para mim? Eu olhei para ele e disse: tem. Mas na hora que eu disse para ele: Jesus tem algo para ti, mas na mesma hora eu falei: o que eu vou dizer para esse moço? O Senhor Deus falou comigo: vai ali e compra um espelho. E eu questionei a Deus, falei: Deus, eu estou desempregado, só tem R$25 que sobrou, e eu vou colocar gasolina para voltar para casa. E Deus falou: pega o teu dinheiro, vá ali naquela lojinha e compra um espelho. Chega lá, o espelho era 29. Conversei com a dona deixou por 25. Cheguei no espelho, virei para o cara e falei assim: ei, o que tu vê nesse espelho? Falei assim: eu vejo eu mesmo. Eu disse: então, se você pudesse agora falar algumas qualidades desse homem, o que você ia dizer desse homem? Ele olhou para mim e falou: esse homem é um covarde, esse homem é um fraco, esse homem... Começou a falar várias coisas, mas 2 coisas me chamou a atenção. Ele disse: esse homem foi um pior homem dentro da sua casa. Ele abandonou a sua esposa, os seus 2 filhos. Esse homem foi egoísta. Esse homem não soube cuidar da tua casa. Esse homem, por muito tempo, ele deixou algumas vaidades falar mais forte no teu coração. Ele achava que a sua empresa, que as suas lojas, era maior do que a família que ele tinha. Esse homem deixou a sua família vulnerável. E ele começou a chorar e começou a falar algumas coisas. Eu olhei para ele e disse: tá bom, chega. Qual o conselho que você dá para esse homem? Ele falou assim: não adianta dar nenhum conselho para ele. Ele é soberbo, o coração dele é duro, a alma dele é ferida. Eu disse: mas diga algo para ele, diga algo para ele. Ele olhou assim, olhando no espelho, as lágrimas descendo, e disse: olha, volte para a tua casa, cuida da tua esposa, cuida dos seus 2 filhos, quebra o seu coração duro e deixa o Espírito de Deus entrar nele. E quando ele terminou de falar algumas coisas, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu falei: oi, me ajuda a voltar para casa. Eu disse: onde tu mora? E ele virou para mim, pastor, falou assim: eu moro em 7 Lagoas. Na hora eu peguei o aplicativo Uber e fiz uma somatória, estava dando 146, 147 reais mais ou menos. Veio a mão no bolso, falei: Deus, só tem 25 reais. Como que eu vou ajudar esse homem a ir embora? De repente, a gente conversando, eu conversava com Deus, meus pensamentos, e ele conversando comigo, e passa um cara num carro, uma picapinha estrada, se não me foge a memória, e o cara dá um grito: ei, pastor! Eu falei: rapaz, quem tu é? Se manifesta logo, quem é você? Aí ele parou o carro, voltou e falou: você não está lembrado de mim não? Sou fulano de tal, conheço o senhor lá do projeto. E foi falando. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: eu vim pregar o evangelho. Ah, que Deus te abençoe. E ele estava saindo e de repente ele retorna o carro, volta, ele enfia a mão numa bolsa, tira a mão e coloca, falou assim: abra a mão, pastor. Eu abri, ele colocou na minha mão 300 reais. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus se fosse para mim, mas não era. Aí ele colocou e falou assim: pastor, eu estou te dando esses 300 reais. Eu falei: que benção, que maravilha. Agora abasteço o carro, volto para casa, chego em casa, compro algumas coisas, estou feliz da vida.
E Deus falou comigo: pega esse dinheiro, você vai pagar o Uber desse moço. E eu falei: Deus, como que é? Deus falou assim: você paga o Uber, do dinheiro que sobrar do Uber, você vai mandar ele comprar pão e água. E o outro 100, você vai falar com ele que na hora certa ele vai utilizar. Virei para ele e falei assim: ó, toma esse dinheiro, paga o Uber, os R$150, o outro 50 você vai comprar pão e água. Primeira padaria que tu chegar, compra pão e água. Depois, esse outro 100, Deus vai te dar a direção que tu tem que fazer na hora certa e no momento certo. O homem foi embora. Isso foi quinta-feira. Sexta-feira, quando eu estava indo para pregar na Batista Lagoinha, quando eu estava chegando lá, nós estava preparando para subir para o altar, ele começou a me ligar, e eu fui cancelando, mandei um áudio, falei: daqui a pouco eu te atendo. Terminei de pregar e eu liguei a internet, liguei o celular. Na que eu apliquei o celular, ele estava mostrando uma foto, um vídeo, ele sentado numa mesa com a esposa e os 2 filhos, comendo do pão e bebendo da água. Aquilo incendiou meu coração. No domingo, na hora que eu estava de manhã cedinho, eu esqueci, eu falei: daqui a pouco eu vou ligar para ele. Esqueci, a correria do dia a dia. E no domingo de manhã, ele vai e me liga. Quando ele me liga de chamada de vídeo, eu atendo. Ele estava num culto na igreja, e ele falou: pastor, eu estou na igreja, daqui a pouco eu vou te mandar um vídeo. Eu falei: tá bom. Depois ele me manda um vídeo na igreja, de joelho, voltando para os caminhos do Senhor. E isso incendiou meu coração. E eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu esse texto. Aqui é uma história que Davi está fugindo de Saul, e a Bíblia vai dizer que Davi, ele reúne com os filisteus, e reunido com os filisteus, ele começa a ouvir que os filisteus ia guerrear, ia para uma peleja. Mas a peleja que os filisteus iam não era de Davi. Mas Davi, ele achando, porque tinha 10.000 soldados, era um homem inteligente, um homem forte, ele decidiu ir para a guerra. E quando ele vai para essa guerra que não era dele, ele vai deixar vulnerável a sua família. Leva 10.000 soldados, e cada soldado deixou a sua esposa, os seus filhos, sozinho, vulnerável. Ele vai para uma guerra, e quando ele vai para a guerra, lá em Efacá, a história vai dizer que Siclag ficou vulnerável, a sua casa ficou vulnerável. E os amalequitas eram homens covardes. Deuteronômio 26 vai dizer um pouco sobre isso. Eram homens covardes que só agiam por trás na covardia. O que eles observam? Observam que não tem ninguém em Siclag. E eles, por ser homens covardes, eles vão descer e vai fazer o quê? Vai queimar todas as casas, e vai levar como escravo os filhos, as esposas. E a história vai dizer que quando Davi está voltando, depois de 3 dias, ele vê um sinal de uma fumaça. Assustado, quando ele chega em Siclag, já não tinha mais esposa e nem filhos. Casas estavam destruídas. Em outras palavras, a família de Davi já tinha sido destruída. O lar de Davi, que eram as casas que foram queimadas, estava aqui destruída. A história diz que Davi, ele ficou muito angustiado com isso. A angústia permeou no coração dele, tão forte que permeou no coração dos 10.000 homens, que os 10.000 homens desejaram que matar Davi, destruir Davi, acabar com Davi. E a história diz que até mesmo eles pegaram pedras para tentar ir na sua mente, nos seus corações, apedrejar Davi. Mas de repente, a Bíblia fala que um anjo aparece. Em maioria das vezes, um anjo no Velho Testamento é o próprio Cristo. Na maioria das vezes, o Senhor Deus vai fortalecer Davi. Deus vai dar força para Davi. E Deus vai dizer: Davi, vai trazer de volta. Em outras palavras, vai recuperar a tua família e a tua casa. Eu fiz algumas anotações aqui e gostaria que você prestasse atenção comigo. Primeira coisa que eu notei: no mundo espiritual, o inimigo vai sempre se levantar contra nós, mas muitas das vezes o inimigo não terá poder de tocar na nossa vida.
mas vai querer tocar naqueles que nós mais amamos, que são nossos filhos, que é a nossa esposa. Entenda isso aqui. Quantas vezes nós, homens e mulheres, deixamos a nossa casa vulnerável? Quantas das vezes nós estamos tão preocupados, pastor, com as coisas paralelas dessa vida que nós vivemos? Quantas das vezes você que está aqui hoje já tomou algumas decisões precipitadas e o seu coração está cheio de ansiedade? Você pegar a sua agenda está cheia de compromissos, mas entre a sua agenda e os seus compromissos, qual horário, qual dia e qual tempo que você separou para ter um momento com o teu filho, com a tua esposa, com a tua casa, com a sua família? O momento que eu falo com o teu filho não é só aquele momento que tu chega, que é o controle da TV, vai tomando, vai gritando, não. É um momento de olhar para o teu filho, brincar com o teu filho, sorrir com o teu filho. Eu sou pai de 3 filhos, eu tenho a Sâmara, 23 anos, vai fazer 24 anos agora, linda e maravilhosa minha filha. Espetáculo de menina. Ela é líder da mocidade. Ela toma conta de 360 jovens. É a coisa mais linda da minha vida. Graças a Deus que não puxou o pai. Eu tenho o João Vitor. O João Vitor tem 20 anos. Vai fazer 21 anos agora. Isso. Não, o João Vitor tem 21 anos, vai fazer 22 anos. O João Vitor, ele é um menino espetacular. Eu admiro o João Vitor. O João Vitor fala 3 idiomas diferentes. Faz faculdade de tecnologia, de engenharia, tecnologia, sei que lá, de aeronave. A Azul contratou ele agora, vai embora para o Canadá, está vivendo uma história linda na vida dele, casa agora por esses dias e vai embora para o Canadá. Pô, eu fico feliz com eles. Eu tenho um Davi. Davi é espetacular, menininho bom, de vez em quando toma umas varadas que merece. A gente não pode bater com correio, não pode bater com chinelo, mas a Bíblia fala, pega uma vara de amendoeira, né? Então, eu acredito que a Bíblia ensina, brincadeira à parte. Mas o Davi é um menino espetacular, está estudando, pratica alguns esportes, já trabalha, todos eles trabalham. A Sâmara, minha filha, tem a empresa dela. O João Vitor já trabalha numa autopeça de carro. Agora que foi contratado pela Azul, vai encerrar o seu vínculo lá e vai para a Azul. Eu tenho um Davi que também trabalha na casa de peça. Meus filhos são maravilhosos, muito bom neles. Mas teve um tempo na minha vida, meu pastor, que eu quase perdi os meus filhos. Você é como Davi. Eu não sei se essa é a palavra que você queria ouvir, mas eu vou pregar isso aqui porque Deus colocou no meu coração. Você é como Davi. Eu tinha tantos compromissos na minha vida. Eu achava que eu estava vivendo o maior áudio da minha história, e isso para mim era tão importante aos meus olhos humanos. Eu lembro que eu preguei num dos congressos pentecostais, mais conhecido como Gideões, e eu viajava o Brasil todo pregando, viajando, pregando, deixava minha família vulnerável, deixava o meu filho vulnerável. Ei, algum pai aqui, pai que está com seu filho? Qual o pai que está com seu filho aqui? O senhor está com seu filho? O senhor? Cadê o seu filho? Vem cá o senhor, rapidinho. Cadê o filho dele? Foi embora? Vem cá, rapaz. Nossa, o pai está mais esperto que o filho, a lerdeza do filho. Sangue e fogo. Esse menino de hoje em dia é Nutella mesmo, né? Fica aqui do lado do seu pai. E um dia, numa das minhas viagens, pastor, eu comecei a perder Sâmara. Vou chegar no Davi. Eu comecei a perder Sâmara. Um dia, Sâmara com 17 para 18 anos, eu lembro que eu estava na polícia, eu saí da polícia, tem 4 anos que eu saí da polícia. Eu estava na polícia ainda, e eu coincidia as minhas folgas, pegava o meu plantão de 12, aí folgava 3 dias, viajava. Aí um dia, cheguei em casa, a Sâmara já tinha arrumado a mala dela e tinha ido embora. A esposa estava chorando. Eu falei, que lágrima é essa? Ela disse, Sâmara abandonou a casa. 17 anos. Aquilo doeu minha mente. Doeu meu coração. Quando eu assustei, Sâmara tinha sido envolvida por algumas falsas amizades. E foi embora de casa.
Eu parei e falei: Deus, que loucura é essa que eu estou arrumando da minha vida? Corri atrás, e para a glória de Deus, Deus me deu força para trazê-la de volta. Hoje é a maior alegria da minha vida. Em uma das minhas viagens, liguei para o Davi, cruza o braço assim, vai lá, fazer homem, isso. Em uma das minhas viagens, liguei para o Davi não me atendeu. Peguei meu telefone, xinguei ele no telefone e falei: quando eu chegar aí tu vai ver. Quando eu cheguei, eu fiz isso aqui, ó, cruzei o meu braço, olhei para o Davi e comecei a xingar Davi. Eu que te dou o telefone, rapaz, eu que te dou o que você quer, eu que te dou tudo o que você precisa. Quando eu te ligar, me atenda, rapaz. E comecei a brigar com ele, e brigava com o Davi, xingava o Davi, e o Davi tentava falar comigo, eu não deixava. E de repente eu calei a boca, e o Davi falou: pai, posso dizer uma coisa? Posso. Vira para ele. Davi estava assim virado para mim. Davi não disse nada, pastor. Davi só fez isso aqui, ó. Cruzou meus braços. Cruza o braço do seu pai, dá um abraço no seu pai, vai. Davi só fez isso comigo. Davi disse para mim uma coisa, me abraçando assim: pai, o Senhor me dá o que eu quero. O Senhor me dá bicicleta, o Senhor me dá telefone, o Senhor me dá videogame, mas o que eu mais quero é isso, e o Senhor nunca me deu. Deus abençoe vocês. O Senhor nunca fez isso por mim. Quantas vezes, o pai e mãe, que vocês estão aqui, o que seu filho mais quer não é o iPhone que tu vai dar para ele ou já deu para ele. O que o seu filho mais quer é um abraço, é um carinho, é 5 minutos da sua atenção. Às vezes o que nossos filhos mais quer, o que a nossa esposa mais quer de nós, homem, é que nós sejamos o que nós fomos quando conquistamos elas. O que a nossa família só quer de nós é o que nós podemos dar para eles de melhor. Porque tudo nessa terra, irmão, vai passar. O seu carro, você vai enjoar dele, vai vender e vai comprar outro melhor. A sua moto, tu vai enjoar dela, vai vender, vai comprar outra melhor. A sua casa, tu pode contratar um pedreiro, um pintor e reformar ela da maneira que você quiser, mas a tua família é só você que pode cuidar dela. Você não vai conseguir terceirizar para ninguém. Os seus filhos é só você que pode cuidar. A babá até mesmo vai manter ele limpinho, vai dar comida, mas o carinho e a educação somos nós que temos que dar. É você. E hoje em dia, muitas das vezes nós estamos perdendo porque nós estamos deixando a nossa casa vulnerável. Queremos comprar guerra que não é nossa. Queremos fazer coisa que não é para nós fazer. Queremos tomar decisões que não é para nós tomar. Queremos sufocarmos todos os dias, 24 horas, sem nenhum minuto de paz ou descanso. E muitas das vezes só para queremos comprar coisas dessa terra que... esse dia, sábado passado, eu perdi uma grande amiga. Ela numa live, ela suicidou. Literalmente suicidou. Uma grande amiga, lutou literalmente por tudo na vida dela. Mas eu não concordo com a atitude que ela tomou, mas ela falou que estava cansada de viver as dores que ela estava vivendo. O marido dela nunca bateu nela, nunca espancou, mas o marido nunca dava atenção e nunca dava carinho. Isso não é motivo para tirar a vida, mas para ela foi, e ela suicidou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não estou dizendo que você ou alguém vai suicidar. Estou dizendo que se você não der carinho, você vai acabar perdendo um dos maiores dádivas de Deus, um dos maiores presentes de Deus, é a nossa família. Davi comprou uma guerra que não era dele. E porque Davi comprou aquela guerra, o que vai acontecer? Ele vai ver o quê? A cidade, a casa destruída pelos amalequitas. Primeira coisa que eu anotei aqui, no mundo espiritual, o inimigo muitas das vezes vai querer levantar contra você, e às vezes vai achar em você alguma fortaleza de oração, de súplicas, mas às vezes o seu lar vai estar vulnerável. Então, antes de você querer comprar qualquer guerra, primeiro compre a guerra dos seus filhos.
compra a guerra do teu marido. Pastor, meu marido é problemático. Irmã, foi ele que Deus te deu. Paga um preço. Pastor, eu já oro. Dobra o nível de oração. Você vai ver que Deus vai mudar a história dele. Não existe nada que Deus não possa mudar. Segunda coisa que eu anotei para nós corrermos. Não faça nada para ostentar. Entenda isso aqui. Davi queria ostentar e dizer, não, eu tenho 10 homens valentes, então eu vou para a guerra. E quando Davi queria ostentar a valentia, o conhecimento, os soldados que ele tinha, Davi deixou a sua casa vulnerável. Quantos de nós queremos fazer coisas precipitadas? O mal do homem, agora eu estou falando do homem mesmo. O mal do homem, muitas das vezes, não querer ouvir a tua esposa. O homem é muito impossível. Ah, pastor, não sou rapaz. Eu sei. Vamos colocar lá, de 100 homens, 99,9 é. Muito impossível. Vem na cabeça, não, já vou fazer. E às vezes a esposa fala, meu bem, não faz isso. Aí o homem acha que é homem porque ele tem que ser. Não. Eu vou fazer e pronto, acabou. Não é assim. Davi colocou, eu imagino, a Bíblia não diz, mas imagino eu, que alguém da família dele falou assim, meu bem, a guerra não é tua, mas eu tenho 10 soldados valentes, eu posso, eu vou fazer, eu consigo. E às vezes nós queremos ostentar demais, aí compramos o que não é para comprar, geramos dentro da nossa casa uma dívida financeira muito grande. Isso, queira ou não, influencia no nosso casamento, influencia na nossa vida, influencia com nossos filhos. Terceira coisa, quem não dá atenção para o seu lar, o inimigo ele vem e acha as brechas para fazer o que ele quer fazer. Quando você entende outra coisa, você tem que voltar naquela parte que eu falei da agenda. Você tem que colocar nos seus compromissos, principalmente, algo para estar fazendo com a sua casa, com a tua família. Porque quando você não cuida da tua família, a internet vai tomar o seu lugar, os videogames vai tomar o teu lugar, os falsos amiguinhos da escola vai tomar o teu lugar. E na minha casa não foi diferente um tempo atrás. Quando eu não cuidei de Samara, as amiguinhas tomou o meu lugar. Ela fugiu porque ela achou refúgio num ato errado, numa atitude errada. Eu trabalhei muito tempo na área da polícia. E uma vez eu fui assumir a direção de um presídio. Primeiro dia de trabalho como diretor ali da Nelson Hungria, chegou uma senhora vindo do Paraná, chorando, e ela queria ver o filho, mas não podia ver o filho porque ela não tinha cadastrado, e eu sentei com aquela dona, e ela começou a falar muito de Deus comigo, e eu me comovi com aquilo. Eu falei, vou deixar você ver seu filho, mas me conta a história do teu filho. Ela disse, meu filho era um dos meus tecladistas na igreja, menino bom, pastor, me dedicava na obra, ele chegava na igreja cedo, limpava a igreja, fazia as coisas, tocava, ajudava na igreja, trabalhava. Mas eu comecei a me preocupar com outras coisas, eu e o pai dele. De repente, o meu filho se perde, encontra a maconha, da maconha o crack, do crack a cocaína. E quando meu filho se perdeu, já foi tarde. Meu filho estava no lugar errado e na hora errada. Praticou um crime e hoje está preso. Se você não tiver tempo de qualidade com seus filhos, o inimigo vai achar uma brecha para muitas das vezes fazer presença aonde você tinha que estar presente. Erro de Davi: deixar a sua casa vulnerável, deixar os seus filhos vulneráveis. Quarta coisa, gere o seu momento na sua casa um momento de comunhão. Gera na sua casa isso.
O momento de comunhão. Antigamente, eu estou em 44 anos, quem é da minha idade, um pouquinho assim, vai entender que antigamente nós sentava na mesa para comer. E eu tenho saudade dessa época, né? Esses dias eu fui almoçar na casa de um casal, 73 anos eles têm. E quando eu cheguei para almoçar lá, todo mundo estava na TV. Quando falou, a comida está pronta, todo mundo desligou o celular, desligou tudo e sentou todo mundo na mesa. A mesa não era tão grande, é uma mesa comprida, mas não era tão grande. Eles colocaram o banquinho, mas todo mundo ficou ali na mesa. E eu fiquei observando aquilo, eu falei, gente, há muito tempo eu não via isso. Eu fiz até um story no meu Instagram, eu falei, gente, é a volta de Jesus, todo mundo na mesa de novo. Às vezes você pai, você mãe que está aqui, você está ali, eu tão preocupado, não, eu tenho que ver o meu jogo, tenho que ver o meu futebol, não, eu estou aqui, eu vou comer com a minha esposa, com a minha família na mesa, mas eu tenho que ficar no meu celular, eu tenho que ficar no meu Instagram. Irmão, melhor momento é você e tua família. Esse é o melhor momento de qualidade. Comece a estipular isso na tua vida, comece a estipular isso na tua história. Se for preciso, pastor, eu estou brigado com meu filho, ou às vezes você filho está brigado com teu pai, peça perdão. Eu vou te dar um motivo muito simples para você aprender a perdoar o teu pai e a tua mãe. Com 8 anos de idade, para 9 anos de idade, meu pai e minha mãe me abandonou. Eu fui menino de rua, morei na rua até os meus 17 anos. Eu fui espancado, fui humilhado, fui abusado, eu passei situações que eu não desejo que ninguém passe na rua. Eu lembro uma vez que eu ganhei uma casa, uma caixa de papelão de uma geladeira, e eu morava ali na Praça da Estação, antigamente quando os ônibus encostavam lá, e eu deitado na minha caixa de papelão, veio 3 caras, me pegou, me espancou, me bateu demais. Eu fiquei internado quase 15 dias no João 23. Um dia eu estava trancado, aí eu fui para a casa da minha avó, já estava com meus 17 anos. Eu nunca bebi, nunca fumei na rua. Aí eu fui para a casa da minha avó. Aí de repente, naquele período ali na casa da minha avó, meus 17, quase meus 18, eu encontrei a maconha e a cocaína. Me trancavam num quarto, eu estava igualzinho aquele demônio que entrou na vida de um menino na terra de Gadá. Literalmente, meu pastor. Eu comia minhas fezes, minha urina estava desgraçadamente destruído. Um dia uma senhorinha de 73 anos de idade sai da cidade de Itabira, vai lá no apartamento, no Conjunto Palmital, na Avenida Malha das Vagas, 367, apartamento 202. A senhorinha vai lá, não sei como ela chegou, mas eu sei que Deus levou ela. Ela bateu na porta, olhou e disse assim, ei, sai daí. Eu disse, a minha vida está acabada. Aquela senhorinha colocou a mão na porta, cantou um hino. Naquele louvor que ela cantava, aquilo mexeu comigo, eu abri, ela sentou comigo no chão, virou para mim e disse, Deus vai te fazer um grande pregador do Evangelho, mas perdoa. E eu falei, mas perdoar como? Ele disse, seu pai e a sua mãe estão aí. Eu saí daquele quarto, fui tomar um banho, na época eu tinha cabelo, aí fui no salão, cortei o cabelo. E à tarde eu fui encontrar com meus pais. Meu pai levantou e falou assim, eu quero te dizer algo. Eu falei, o senhor não tem nada para dizer. É eu. Não é sobre ti, agora é sobre mim. Acho que ele esperou que eu ia falar com ele, que se ele não valia nada, que ele era um hipócrita, não. Eu olhei para ele e disse, dói aqui dentro. Mas eu quero te pedir perdão, pai. Quero te pedir perdão, mãe. Eu quero ter a minha família de volta. Hoje o meu pai e minha mãe moram na minha casa. Hoje eu cuido do meu pai e da minha mãe. Hoje eu moro de aluguel porque eu achei melhor o meu pai e minha mãe morarem na minha... E o meu pai tem condições de pagar um aluguel excelente. Ganha muito bem, por sinal. Mas eu entendi, é melhor eu cuidar deles hoje. Porque lá atrás eu precisei que alguém cuidasse de mim e eles não cuidaram. O senhor está pagando o mal com o bem, pastor? Não, só estou mostrando para ele que vale a pena perdoar. O perdão é uma porta que se abre no mundo espiritual para você. As cadeias são quebradas, as algemas são destruídas.
O inferno, irmão, vou falar igualzinho crente pentecostal. Se tu quiser dar glória, dá glória. Satanás, ele arrasta o focinho no pó porque ele viu que na tua vida ele perdeu. Ele perdeu porque você entendeu que vale a pena perdoar alguém. E o ato de perdão gera amor, e o amor gera aliança, e a aliança gera comunhão com o Pai. E a comunhão com o Pai gera o Pai trabalhar ao nosso respeito, e o Pai trabalhar ao nosso respeito. A nossa casa, a nossa família será protegida pela graça dele. Ei! Poder de Deus, entenda isso. Vale a pena gerar um momento de comunhão. Se for preciso, perdoa. Se for preciso, ligue para alguém. Quando acabar esse culto, pega o seu celular, liga para essa pessoa e fala: ele vai querer questionar. Não é sobre ti, não, é sobre mim. Me perdoa e eu te perdoo, e vamos viver a nossa vida. Porque o maior dádiva de Deus, o maior presente de Deus é a família. Não vamos perder isso, não. Não vamos deixar esse mundo contaminar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, não. E eu vou encerrar aqui. Quinta coisa: não dê munição para o inimigo para destruir a tua família. Não dê munição para o inimigo. Não gere situações na tua casa para o inimigo tocar na tua família. Eu sei, homem, que tem dia que a mulher acorda que nem o sangue de Jesus tem misericórdia, mas é tua esposa, cara. Ô mãe, eu sei que tem dia que você está com vontade de arrancar a cabeça desse menino que saiu de dentro de você. Eu sei que filho tem hora que dá aquela, eu sei como que é, mas é o teu filho. Então não dá munição para o inimigo, não. Antes de você lançar qualquer palavra, pense em 1, 2, 3, 4, 5, cante um hino, grita, chora, lê a Bíblia, liga o som, vai fazer qualquer coisa, mas não dê munição para o inimigo. Um dia eu me assustei, rapaz. Eu moro num condomínio de prédio, e eu sei que lá no bloco que eu moro, acho que tem uns 2 lá que não é evangelho, o resto todo mundo é crente. Eu me sinto como se eu estivesse numa igreja. E cada igreja é diferente, um é batista, o outro lá é quadrangular, o outro é assembleia, o outro é pentecostal, o outro é não sei aonde. E entendi que lá vira um culto só na ceia de Jesus quem não está no condomínio, lá no bloco onde nós moramos. Aí um dia lá, uma irmã lá recebeu um dom lá, que não era de Deus, não. Ela começou a xingar os filhos dela. Você não vale nada, que tristeza ter te parido, você não sei o que lá, abrindo brecha para o inimigo, abrindo brecha para Satanás. Não dá munição para ele, não. Vigia no que tu vai falar, vigia naquilo que tu vai dizer. Bebe um copo com água, pensa 2, 3, 4, 5 vezes, mas nunca lance palavras que não sejam palavras de bênção. Não dá munição para o inimigo. Quinta, sexta coisa: ainda há tempo de recuperar o que você perdeu na tua família. Amor, comunhão, união. Efésios 6,10: fortalecei-vos no Senhor, o teu Deus. Ainda há tempo, querido, de você recuperar a tua casa, o seu filho, a tua família. Ainda há tempo. Ainda há tempo de você recuperar aquilo que você acha que já foi. Ainda há tempo de você ver o seu marido na igreja. Ainda há tempo de você ver a sua história sendo mudada, os seus filhos sendo mudados. Ainda há tempo. Família é o maior projeto de quem? De Deus. Eu encerro aqui dizendo isso aqui. Eu sou irmão, eu sou o filho mais velho, e eu tenho mais 3 irmãos. A minha irmã mais nova, a gente achava que tinha perdido ela. E eu falava sempre com meu pai: pai, dá para recuperar Edneia. Pai, dá para trazer Edneia de volta. A minha irmã casou, foi embora para o Chile.
E lá, infelizmente, o marido dela faleceu, era um chileno, e minha irmã se perdeu. Aí um dia, nós fomos no Chile tentar, nós tentava ligar e não falava, fomos no Chile tentar achar minha irmã estava na rua. Minha irmã era empresária, tinha 4 adegas de vinhos, ganhava muito dinheiro, e de repente, virou mendiga, na rua. Trouxemos ela embora, e ela fugiu de casa, e começou a viver uma vida de crack, droga, e na rua. A gente corria, chegava no centro da cidade, ela estava lá, ela fugia, a gente tentava fazer de tudo. Mas um dia eu olhei para Deus e disse: Deus, tem como? O Senhor pode? E o Senhor falou assim: eu tenho, eu posso. Meu pai já chegou a prender a minha irmã dentro de casa com corrente para ela não fugir, não porque ela era ruim, porque ele não queria deixar ela embora. Eu não queria perder a filha. E era a nossa irmã mais nova. Um dia Deus falou comigo assim: tem como? Aí eu falei: Deus, como que é? E Deus falou: tem como. Eu falei: Deus, então me dá um mapa, né? Deus falou assim: eu vou te dar um mapa. Foi quando eu construí o meu quarto de oração. Lá tinha um quartinho lá que nós colocava ferramenta. E Deus falou: tira esses negócios daí, ser só entulho. Limpa tudo. E faça desse lugar um lugar de petição, de oração. E eu fiz o meu quarto de guerra. E a gente orava. A gente buscava. Minha mãe chorava e eu orava. 3 anos atrás, há 2 anos atrás, me perdoa. Eu estou lá em casa, aí o porteiro do condomínio, pastor Gleison, tem uma mulher aqui, ela não está falando nada com nada, mas ela falou que chegou aqui e quer falar contigo. Eu falei: qual o nome dela? Edneia. Eu falei: pode mandar entrar. Não, estou indo agora. Desci correndo na portaria, deu um abraço nela, ela estava toda suja. Subi com ela lá para casa e falei com minha esposa: entra para o banheiro e dá banho nela. Deu banho. Levei no salão perto de casa, mandei dar uma limpada na unha dela que estava feio. Hoje a minha irmã, ela faz parte da igreja onde meu irmão pastoreia e faz parte lá do coral, do ministério de louvor da igreja. Irmão, tem chance para tudo. Nada está acabado. Oh, nada está acabado. Se o inimigo soprou no teu ouvido dizendo: abre mão, não abra mão, porque Deus ainda não perdeu o controle. A Bíblia fala que quando é o final do homem, é o começo dele. Para você pode ter acabado, mas para ele quer iniciar algo grande. Nada se findou. Deus pode mudar o teu filho. O pastor fez uma oração que eu prestei atenção na oração. E às vezes tem alguém nas drogas, na bebida, que você já perdeu a expectativa. Mas não perca, pelo amor de Deus. Não desista do teu casamento. Pode estar, pastor, já está na mão do advogado. Ele vai assinar o documento. Ei, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que a última palavra ainda é de Deus. Se Deus ouvir a tua oração, quem é o inferno para tocar na família que Deus lhe deu? Não há ninguém que possa fazer isso. Não existe nada. Nada. Se não for pedir muito, eu gostaria que você ficasse de pé no teu lugar. Segura a mão da sua família que está do seu lado. Você estava tocando como Zaqueu, não era? Passa, por favor. Eu tenho 2 minutos. Nesses 2 minutos eu quero dizer para você que a sua família é um dos maiores projetos de Deus. Isso. Eu quero subir o mais alto só para te ver, olhar para ti.
Aproveite que está no momento de comunhão. Diga algumas palavras para a tua família. Diga para eles o tanto que... Diga para o seu filho, mãe, o tanto que ele é importante para você. Ô pai, joga a armadura de super pai agora por terra. Beija o seu filho, beija a sua filha, beija a sua esposa. Dá um abraço nele e diga: eu amo vocês. Vocês são o maior presente de Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina, Deus. Pois o Senhor é meu bem maior. Sua família é o bem maior de Deus na tua vida. Sua família é o bem maior de Deus. Carro vem, carro acaba. Casa vem, casa acaba. Mas família, Senhor Deus, eu oro por essas famílias, ó Pai. Por essa mãe, por esse filho. Um tempo novo sobre essas famílias. Vamos declarar mais uma vez: entra na minha casa. E entra na minha casa, Deus. Entra na minha família. Mexe com nós. Oh! Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Que amar somente a ti. Pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Para terminar mais uma vez. E entra na minha casa. E entra na minha família. Mexe com, sara todas as feridas. Aleluia. Faz um milagre em mim. Você pode aplaudir a Deus pela tua família? É pela tua família. Glória a Deus. Se assente, eu vou entregar a oportunidade. Quero agradecer a Deus. Mas toda vez que eu prego e termino de pregar, eu faço 2 convites para você. Jesus te ama. Que você venha abrir o seu coração para Jesus. Que Ele venha mudar a tua vida. E todos os dias Jesus te dá uma oportunidade de você aceitar a Ele, então voltar para Ele. E quando você tiver o seu coração direcionado, que o Senhor Deus te abençoe. Ciclag nunca mais será abandonada. A sua casa nunca mais vai ficar em segundo plano. E se um dia houve algo que influenciou na tua família, Deus está te dando força e autoridade para trazer de volta a sua família, porque Deus te escolheu como vencedor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado, meu pastor.